Oi, pessoal, boa noite. Hoje eu vou fazer mais uma live com a Jéssica. A gente vai falar sobre o texto do Freud e a questão da análise leiga. Esperar só ela entrar aí pra gente começar. Esperar só um pouquinho que a Jéssica já vai entrar. Esperando só ela solicitar aqui. O texto é desse volume aqui, ó. Jéssica já entrou. Se vocês quiserem mandar pergunta, pode mandar, tá? A gente vai responder ao final. Oi, boa noite. Oi, boa noite, tudo bom? Tudo bem. E você? Desculpa atraso que eu tava atendendo. Nada, tranquilo. Entendo. Nem atrasou, não. Entramos na hora. Ah, ótimo. E aí? Texto gigante, né? É, gigante. Eu não lembrava que ele era tão grande. Eu falei aquele dia... Eu também não. Eu não lembrava. Eu falei pra gente ler e eu não tinha começado a ler. Comecei a ler depois da nossa live de segunda. E aí eu comecei a ler na segunda noite. Aí eu falei, meu Deus. Não vai dar tempo. Não vai dar tempo. Eu acabei de ler ele total, reler ele tem 1 hora. Deu tempo, graças a Deus. Eu tive que reler também, porque fazia muito tempo que eu tinha lido. Eu nem lembrava exatamente do tamanho dele. Sim, mas olha, eu fiquei impressionado com esse texto. Porque eu não lembrava. Exatamente. Uma coisa que eu me surpreendi também, que... Olha isso aí. Beijo, isso. Uma coisa que eu lembrei também, que o próprio Freud dizia que ele não era um texto que as pessoas davam muita atenção para ele, mas deveriam. Né? Verdade. Porque é um texto muito rico. E é verdade, cara. Ele faz tipo um apanhadão geral, né? Verdade. Eu achei fantástico o texto. Não lembrava de várias partes dele. Li todo, li até o pós-fácil lá. Sim. Fora que essa tradução aqui é realmente impecável. Né? Impecável. E o que é interessante, para quem não sabe, é bom a gente falar também que as melhores traduções são, aqui no Brasil, são da Autêntica. Verdade. E uma das coisas que faz com que ela, inclusive, seja uma das... Aliás, no Brasil, a melhor edição, de fato, é que, como os caras que estão traduzindo, os editores, etc., eles são profundos conhecedores da psicanálise, eles trazem muitas notas pra gente que a gente jamais... os bastidores que a gente jamais faria ideia do que aconteceu, de fato, por conta daquele texto ali, daquele período, a gente começa a descobrir justamente por conta dessas notas dos editores. É perfeito, assim, é bem construído, de fato. E uma outra coisa também que eu tava lendo, tava lembrando que antigamente eu odiava ler Freud. Tipo, quando eu comecei a estudar, eu odiava, eu achava um saco. Eu falava, nossa, Freud podia ser muito mais objetivo nos textos dele e tal. Eu não gostava. E hoje em dia eu adoro, eu acho muito legal a forma como ele escreve, as ironias todas, a forma dele ir envolvendo o leitor, dele mesmo, porque é ele que está escrevendo esse texto aqui sozinho. Ele coloca como se tivesse alguém, né? Ele imagina como se tivesse ali um interlocutor, mas é ele. Então, ele é muito criativo, né? Exatamente. E é isso. O Freud, ele era tão irônico, tão sarcástico, que o próprio interlocutor dele, que não existe, que é só o interlocutor da cabeça dele, é alguém extremamente sarcástico, irônico, e que fica tirando várias sacadas, inclusive, com ele. É muito gostoso de ler. É uma coisa bem interessante, porque daí eu não tinha pensado em, por exemplo, implementar esse texto na supervisão de clínica, mas no próximo semestre eu vou implementar, porque muitas perguntas que as pessoas fazem para tentar destituir a psicanálise, né, ou destratar a psicanálise, ele já coloca como se fosse o interlocutor dele. Porque talvez, talvez não, isso é verdade, como ele escutava muitos ataques em relação à psicanálise, ele já sabia o que as pessoas estavam batendo, onde que as pessoas estavam batendo, então ele já sabia o que responder também, né? Mesma coisa, por exemplo, isso é um artifício que a galera do direito sabe fazer bastante, que é estudo de retórica. Você precisa estudar o seu oponente, seja o promotor, seja o próprio advogado de defesa. Porque você estudando o seu oponente, você consegue montar a melhor defesa ou a melhor acusação, né, daquele caso ali especificamente, porque você já sabe
o estilo dele, o que ele vai falar, o que ele vai perguntar, como é que ele faz as coisas, inclusive, para a investigação. Isso acontece exatamente dessa mesma forma que quando você constrói uma teoria. Você precisa sempre pensar no que as pessoas podem te atacar frente àquela teoria que tu estás construindo. E o Freud faz isso brilhantemente. Até porque ele recebia críticas desde o início, né? Sim. Então, de certa forma, ele já estava preparado, em certo momento, ele já estava preparado, mais preparado para responder a essas críticas, né? Então, muito do que a gente escuta hoje e talvez não saiba responder, realmente, ele responde aqui nesse texto, né? E muita gente vem perguntar, às vezes, umas coisas que para mim hoje, né? Não eram. São tão óbvias e tão banais e tão escancaradas nos textos, às vezes, mais simples, né? Eu fico com a pessoa... E você vê que muita gente vem me perguntar, né, sobre a formação do analista e tal. Esse texto aqui explica sobre isso, explica sobre o porquê da não regulamentação, da indicação dele, da não regulamentação. Então, assim, bom, vamos tentar. Faz aí a introdução do texto para não me adiantar. Tá. Mas, assim, é o que você falou, que a gente está falando, muita coisa está respondida aqui. É porque as pessoas também não querem se dedicar, investir... Minimamente, né? Minimamente. De estudar. E, assim, se você não quer isso, a psicanálise não é para você. Sinceramente, eu começaria por aí. Se você não quer, se você não tem essa... Se você não consegue se dedicar a esse tipo de leitura, esse tipo de investimento, né? Porque é um trabalho. Sim. Cara, procura outra coisa. Como eu falei naquele post, tanta coisa aí para fazer no mundo. Sim. Não precisa, né? Agora, se você quiser ir para psicanálise, se for a sua decisão, tem que se dedicar a estudar, né? Minimamente. Sabe uma coisa que eu estava pensando quando eu estava relendo esse texto, e agora com todas essas notas, enfim, que os editores vão deixando, eu fiquei pensando naquilo que a gente sempre conversa quando tem alguém que não conhece nada de psicanálise e que se mete a falar de psicanálise, que quando você vai questionar, a primeira coisa que fala é: não, mas eu conheço toda a obra do Freud, eu li toda a obra do Freud. E lendo esse texto aqui, isso fica mais vívido ainda na minha cabeça, que é impossível que essas pessoas que estão falando tanta bobagem, que estão inclusive nesse texto aqui, essas bobagens, que ele coloca como se fosse o interlocutor dele, tivessem lido pelo menos, o básico do básico. Porque se tivessem lendo, não falariam aquilo que estão falando ali sobre a psicanálise, porque já foi respondido. O Freud já tocou nesse ponto, né? Então, é isso mesmo. É uma dedicação que precisa se ter para você conseguir, enfim, fazer alguma coisa ali dentro da própria psicanálise, né? Sim. E é muita soberba, né? Eles falam que sabem tudo, que leram tudo. Mentira. Freud mesmo fala nesse texto, né? Que tem uma citação dele, até que eu grifei, que eu marquei. Mas ele fala algo do tipo, né? Que quando a pessoa acha que sabe tudo, é porque, na verdade, nossa, ela não sabe. Ela Exatamente. não sabe, não tem como saber tudo. Sim. Nem da nossa área, às vezes, a gente não consegue saber tudo. Exatamente. Imagina você querer saber tudo da sua área, de uma área que nem a sua. Exatamente. Né? Mesmo porque a gente ia começar a aprofundar isso, né? O que é o tudo? O que tu estás querendo com isso? Mas também é uma coisa que a gente conversa. As pessoas têm uma dificuldade gigante de se reconhecerem faltosas, né? Parece que não pode, tu tens que ser pleno o tempo inteiro. E eu até entendo por determinada perspectiva, por exemplo, essa perspectiva de marketing, principalmente das redes sociais, você não pode realmente se mostrar faltoso, porque ninguém vai seguir você, ninguém vai querer. É isso, conselho de alguém que é não todo. Você quer conselho de alguém que você coloca no patamar de mestre, que é aquele que sabe absolutamente tudo. Só que é uma falácia. É por isso que as pessoas, elas optam por engano e por auto-engano, porque elas acreditam em falácias que são impossíveis de serem realmente concretizadas, né? As pessoas querem alguém que dê essa resposta, essa segurança. Fala, toma aqui, eu sei tudo, eu vou te guiar, né? Um guru. É isso. Por isso que essas seitas, essas questões assim, ficam tão famosas numa época, e depois vai alguém e percebe, peraí, tem alguma coisa errada aqui, começa a investigar e ver toda a podridão que tem por ali, né? Exatamente. Então vamos para a introdução, assim, do que se trata esse texto, especificamente é a questão da análise leiga que o Freud escreveu em 1926. Tá, vou fazer um apanhado geral. O Freud ele escreveu esse texto, como ele mesmo diz, primeiro, para tentar proteger a psicanálise dos médicos,
porque depois do sucesso que a psicanálise estava fazendo no mundo afora, inclusive, a medicina quis se apoderar dela, porque acreditava que ela era decorrente da medicina, que ela era uma área que, enfim, vinha da medicina, né? Que era proveniente da medicina. E como viram na prática que ela realmente tinha efeitos, que ela realmente era procurada, etc., a medicina quis se apoderar, tá? Então, bora institucionalizar tudo para deixar tudo organizado, para que somente pessoas da medicina, né, médicos, possam, de fato, detê-la e exercê-la. Deixa eu só... exercê-la. E aí, a partir disso, o Freud, que a gente está aqui em 1926, que já está começando, inclusive, a entender esse terreno todo, vai começar a escrever alguns textos para tentar proteger a psicanálise, para mostrar que a psicanálise ela só depende dela mesma. Ele vai até mostrar aqui no texto que tem algumas áreas que facilitam o seu entendimento dentro da psicanálise, mas não significa dizer que você precise necessariamente estar nessas áreas ou nessas profissões para que você possa exercer a psicanálise. Um outro ponto que fez com que o Freud escrevesse esse texto foi para proteger e para tomar partido de um colega dele que estava sendo perseguido porque era não médico e estava exercendo a psicanálise, que era o Reich. E aí o Freud viu que estava equivocado aquilo que estavam fazendo com o Reich, perseguindo o Reich, dizendo que ele era um charlatão, que ele estava fazendo exercício ilegal da profissão, porque o Reich estava exercendo a psicanálise e não estava exercendo a medicina para ele ser perseguido como estavam querendo persegui-lo, de fato. Aliás, como perseguido, porque realmente rolou o processo, né? E aí o Freud disse, não, então eu vou ter que mostrar aqui a especificidade do que é a psicanálise e de como ela não depende da área médica, né? Porque é isso que o Freud vai fazendo ao longo de todo o texto, por isso que ele faz um apanhado geral. Ele vai pegando todos os principais pontos do que é, de fato, a psicanálise ou uma análise. Porque ele vai mostrar que, para a gente dizer que determinada área tem que deter aquela atuação, aquela profissão, você tem que mostrar que é necessário que somente alguém daquela profissão possa executar. Então você vai ter que mostrar a parte técnica, a parte teórica, para tentar mostrar do porquê que somente aquele sujeito, aquela profissão poderia de fato executá-la. E ele vai mostrando como a medicina não tem absolutamente nada de tão elevado assim para dizer que somente os médicos poderiam de fato exercer a psicanálise, por conta de todo o background que eles já teriam de teoria e de técnica. Então, o que o Freud vai fazer aqui no texto? Só para resumir para todo mundo. Ele vai mostrar, desde o início, primeiro, ele cria um interlocutor imaginário, não existe, né? Até no texto, eles colocam um título interessante. Conversas com uma pessoa imparcial. Porque, supostamente, esse interlocutor que ele cria, ele é imparcial. Muito embora, ao longo do texto, ele vai se mostrando bem parcial, inclusive, nas supostas, né? Enfim, perguntas que ele vai fazendo ali para o Freud, que é o próprio Freud fazendo. O Freud cria esse interlocutor imparcial para fazer perguntas, para tentar realmente entender o que é a psicanálise, qual é a especificidade da psicanálise, o que precisa se ter para exercer a psicanálise. E o Freud vai criando todo esse cenário. Então, o que ele vai fazer? Ele cria um texto que é um texto longo, para quem nunca leu, a gente já está adiantando aqui. É um texto longo, um texto que tem mais de 100 páginas, inclusive. Tem pós-fácil, tem comentário adicional, que é justamente comentando o caso do Reich, enfim. E aí, por que é um texto muito longo? Porque o Freud ele faz um apanhado geral do que é a psicanálise. Então, ele vai mostrar a especificidade, por exemplo, de teorias fundamentais, como as instâncias psíquicas, o eu, o isso, o supereu. Tem uma coisa bem interessante aqui, que eu não lembrava de fato disso, porque talvez a edição que eu tivesse lido anterior desse texto não tivesse abordado dessa maneira. Mas aqui, nessa edição da Autêntica, eles fazem, porque o próprio Freud fez no original, a discussão do porquê que ele realmente utiliza eu, isso, supereu aqui em português, no caso, né? Mas por que ele utiliza as nomenclaturas que ele utiliza, né? O ich, o es e o über ich, né? Que é literalmente o eu, isso, supereu. E por que ele faz questão de fazer essa separação, inclusive no alemão, para mostrar qual é a especificidade, inclusive, daquilo que ele chama de inconsciente dentro da psicanálise, né? Então, aqui, só por isso, a gente já poderia encerrar aquela discussão do porquê que não é ego, não é id, não é superego. Só por esse texto aqui a gente já conseguiria encerrar. Porque o próprio Freud faz questão de localizar a psicanálise, inclusive nas terminologias semânticas, né, da língua que ele estava escrevendo. Então ele vai lá, ele vai fazer um apanhado geral, primeiro, do que é a psicanálise, quais são as especificidades da psicanálise, quais são as discussões teóricas mais importantes dentro da psicanálise, inclusive de terminologia e de semântica. E depois, para finalizar, ele vai mostrar
do porquê que ele toma partido de que não necessariamente somente médicos poderiam executar a psicanálise. Porque depois de mostrar tudo que ele mostrou em relação ao que é a psicanálise, ele vai mostrar que não necessariamente somente o médico poderia ter as condições de executar aquela formação. E mais, uma coisa bem importante, para eu finalizar aqui, ele fala muito da formação do psicanalista. É um texto para quem, enfim, nunca leu. Só um adendo, quando ele fala a questão da análise leiga, ele coloca aqui bem no início do texto, né? Que o que ele está querendo dizer com leigos são os não médicos. Então, ele está separando aqui entre médicos, que seriam lá os que poderiam, naquela época, exercer a psicanálise, e ele estava, nesse texto, defendendo a análise feita por não médicos, né? Por leigos. Isso. Então, é isso. Então, esse o background geral aqui do texto, né? E, inclusive, de maneira histórica, do que estava acontecendo ali. Que ele realmente toma partido de um companheiro dele ali, que não era somente ele, bem importante dizer. Ele já tinha, inclusive, outros que eram não médicos, que exerciam a psicanálise, que vão entrar nesse mesmo balaio aqui de defesa também, como, por exemplo, o Otto Rank, que é um grande teórico que contribuiu muito para a psicanálise, principalmente na relação da análise, da psicanálise aplicada, da análise de personagens. O Rank realmente contribui bastante depois que ele vai se afastar do Freud. Mas eu acho que isso que é o mais importante também, porque algumas pessoas podem questionar: o Freud estava ali defendendo esses caras, tomando partido por eles, mas eles se tornam dissidentes do Freud. Eu não vejo como uma defesa particular de determinadas pessoas, eu vejo como uma defesa da psicanálise. Porque se a psicanálise ela se torna um adendo da medicina, ela ia ter absolutamente, em todos os momentos, fazer parte de todas as mudanças que a própria medicina vai fazendo. Porque se a gente acha hoje que a medicina, ela tá, principalmente a psiquiatria, ela tá medicalizante, isso nem sempre foi assim. A grande questão é que, no passado, que não era necessariamente dessa maneira que a psiquiatria era exercida, era tomada, não teria problema nenhum. A psicanálise poderia até se adequar da maneira, inclusive, como a psiquiatria funcionaria. A questão é que ela ia ter que respeitar os mesmos princípios com a mudança que a gente tem, inclusive, hoje. Então, é só a gente parar para pensar como é que poderia ser uma psicanálise medicalizante, como a gente tem hoje a medicina, né? Então, o Freud, ele não estava fazendo uma defesa do Hayek, ele não estava fazendo uma defesa do Otto Rank, ele estava fazendo uma defesa da psicanálise, para mostrar que não é porque é médico, ele fala isso em algum momento, né? Não é porque você é médico que você tem, não sei, uma abertura maior para se formar como um psicanalista. Porque você não fez toda a formação que deveria fazer somente porque você é médico. A sua formação de médico, ela não lhe dá o direito, inclusive, de exercer a psicanálise da maneira como eu construí a psicanálise hoje. Então, acho é isso que é o entorno do texto. Sim. E o tempo todo aqui ele está defendendo também essa questão, ele repete diversas vezes, né? Que a importância da pessoa que quer ser um analista passar por uma análise. Sim, ele repete isso ao longo de todo o texto. Então, assim, sei lá, seria um dos pontos principais, né, para alguém que quer ser analista. E muita gente que vem perguntar não faz, novamente, é o básico, não faz análise, não estuda psicanálise. Então, assim, e quer indicação de sei lá o quê, sabe? Então, começa pelo básico. Começa pelo básico, fazendo uma análise, começando a estudar os textos básicos. Então, sabe que é uma coisa interessante, né? É porque, sei lá, eu nunca entendi isso, eu vou continuar não entendendo. É porque as pessoas realmente, elas acreditam que a formação ela vai passar por uma reforma lógica racional. Então, eu vou ser um excelente psicanalista se eu ler toda a obra do Freud e toda a obra do Lacan. É assim que eu vou ser um excelente psicanalista. É isso. Tá, mas você vai ser um excelente psicanalista se você ler toda a obra do Freud e do Lacan. E o que você vai fazer? Qual é a psicanálise que você vai fazer? É dar aula? É indicar texto para as pessoas? Ou é atender alguém? Porque se for atender alguém, o que você vai fazer com esse bando de livro? Absolutamente nada. Se for só ele, você não vai fazer nada com eles. Você vai discutir racionalmente aqui com o paciente, você vai ficar racionalizando ali. Você vai ter discussões teóricas, né? Discussões que eu tenho na academia. Você não vai fazer uma análise. Você não vai fazer análise, você vai filosofar. Né? É isso, exatamente. E que é o que muita gente procura, inclusive, com a psicanálise. Eu vejo pessoas realmente brilhantes, assim, intelectualmente,
que procuram a psicanálise porque se interessam teoricamente pela psicanálise, mas quando eu mando fazer análise, não vão, porque acham realmente que conseguem tudo com a psicanálise somente discutindo teoria. E não vão conseguir. Ou só Isso é lendo, uma coisa. sim. Desculpa, pode falar. Ou só lendo, não preciso fazer análise, não, vou ler, vou entender, né? Exatamente. Novamente, tipo assim, negando o inconsciente, né? É Você isso. consegue fazer uma autoanálise, né? É Tem um isso. texto que o Freud fala sobre isso, né? Porque se você mesmo recalcou aquilo, então não é tão simples assim. Sim. Porque senão você não tinha recalcado, senão você Sim. não precisava de um interlocutor, né? Perfeito. E aí eles falam, mas Freud não fez análise. Fez sim. Sim, fez. Ele tinha diversas formas ele se autoanalisava a partir dos sonhos dele, Sim. né? E ele fazia análise com os amigos que estudavam análise, né? Até com a própria filha, ele discutia sobre a psicanálise, né? Porque ela... e como a gente falou nas recomendações, as recomendações são coisas que ele fez e que ele percebeu que não deram certo, né? Sim. Mas esse texto aqui também ele é muito atual, porque ele traz essa questão toda que está se discutindo atualmente sobre a regulamentação, se deve ser regulamentado, se não deve ser faculdade de psicanálise, se deve ter, se não deve ter, e ele responde tudo isso aqui. Sim. Então, novamente, as pessoas não estão indo na base, na fonte, no principal, né? Eu acho que, eu não sei, as pessoas elas querem inventar a roda, entendeu? Elas não querem, sei lá, na cabeça delas não, mas isso daí é passado, porra, o Freud escreveu isso daí em 1926. Tá, mas tu continuas fazendo as mesmas perguntas que ele próprio fez em 1926. Então não é ele que tá ultrapassado, é tu que estás fazendo as mesmas perguntas, né? Tu não tens perguntas novas, é isso. Não há perguntas novas hoje. São perguntas que sempre se fizeram e que o Freud já havia respondido, inclusive. A gente só precisa ficar replicando a resposta dele, né, nessa discussão toda que se tem. Então, uma coisa que é muito interessante, né? O Freud realmente, ele tem outro texto que pode também ajudar, que Deve-se ensinar a psicanálise nas universidades, que é um texto bem interessante, que ele realmente toca nesse ponto. Porque é isso, ele vai defender a psicanálise da medicina, ele vai defender a psicanálise da academia, ele vai defender a psicanálise da religião, ele vai defender a psicanálise de absolutamente todos os lugares, né, que queriam se apoderar dela. E quando o Freud ele diz que você não deve, por exemplo, institucionalizar no sentido de colocar como se ela fosse um curso universitário. Primeiro é que, como é que... Olha, desculpa, falhou? Oi? Tá me ouvindo agora? Tô te ouvindo. Travou. Tá, tô te ouvindo também. Travou aqui, mas voltou. Tinha travado? Parou. Meu Instagram, eu tenho que tirar isso. É um bloqueio que eu coloco do Instagram de 1 hora, tipo, no máximo. Tá. É um bloqueio da minha pulsão, assim, é um bloqueio externo, sabe? Tipo, não fique no Instagram mais de 1 hora por dia, só que eu tenho que tirar isso, porque a gente tem feito as lives. Aí aparece isso na hora da live, porque eu já fiquei a minha 1 hora postando no Instagram. Sim. Tu ouviste até que parte? Eu escutei quase tudo, foi bem rapidinho. Mas você estava falando da questão da universidade, que o Freud defende a psicanálise, você estava falando, defende da universidade, defende da ciência, defende da medicina, sim, né? Você estava falando sobre isso. E uma das coisas que eu ia falar em relação a isso, como é que não se daria realmente para colocar no âmbito de graduação, numa universidade, a psicanálise, é porque tem uma premissa básica aí. E a premissa básica da psicanálise é uma coisa que gostariam de se ter, inclusive, em cursos de psicologia, por exemplo, mas não se tem. Pelo contrário, a minoria que sai de lá fazendo ou fazendo durante, enfim, continua fazendo, que é a própria questão da análise. Tem uma frase que eu sempre falo em sala de aula, porque essa frase não é minha, mas eu adoro. É uma frase da Dani. Ela diz o seguinte, olha, o analista, ele se forma deitado. E o psicólogo, ele se forma sentado. Porque o psicólogo, ele está numa cadeira e ele está estudando numa academia. E o analista, ele está no divã, para ele poder se tornar um analista. Essa frase, ela realmente... Perfeito. Ela resume tudo. Sim. E tem aí a diferença também entre o psicólogo está muito mais voltado para as questões conscientes e a gente, como psicanalista, está muito mais voltado para as questões inconscientes. É verdade. É verdade. E é isso. Não tem como você institucionalizar
o inconsciente, mesmo tendo pessoas que queiram fazer isso hoje dentro da própria psicanálise, dentro dos próprios fóruns, das próprias sociedades, dos próprios institutos. Eu não vou, eu não vou ser ingênua de não saber o que está acontecendo hoje nas instituições, que talvez nem tenha sido hoje, né? Se a gente olhar a história da psicanálise, realmente não é hoje. Porque você pega, por exemplo, a própria IPA, ela proibia que homossexuais pudessem ser analistas, né? O Freud foi contra isso. É muito interessante, né? O próprio Freud tomou partido de que não é correto você segregar por conta da sexualidade quem pode ou não se tornar um analista. Tem outras questões que devem ser avaliadas, que devem ser, enfim, isso, né? Notadas, do que necessariamente a orientação sexual de fulano ou de beltrano. Então, a história da psicanálise como um todo, ela mostra como é que essas lutas de dentro para fora já aconteciam. Muito embora, enfim, hoje aconteçam não somente de dentro para fora, mas de fora para dentro, de todos os lugares. Mas o inconsciente em si, para quem entende de fato que é psicanálise, para quem vive a psicanálise, entende uma premissa basilar: você não tem como institucionalizar o inconsciente, você não tem como enclausurar o inconsciente, você não tem como, doutrinar o inconsciente, né? Então, não tem como. Novamente, aí uma questão para a gente chamar atenção para essas psicanálise doutrinadoras, que não são psicanálise, né? E para as segregadoras, né? Porque o que eu mais tenho visto hoje são práticas psicanalistas, entre aspas, que procuram segregar, né? Psicanálise só para pretos, psicanálise só para transexuais, psicanálise, sabe? Isso não é psicanálise. Sim. Isso não é a psicanálise que Freud está ensinando aqui pra gente nesse texto mundial, sabe? E aí é isso que também o Lacan pretende fazer com o retorno a Freud. Você estava falando sobre a questão do Freud se ater a esses significantes aí que ele coloca. O Lacan vai usar a linguística até para pegar Freud ali, tipo, termo a termo, linha a linha. O que Freud falou? Vamos estudar o que ele falou. Vamos voltar ao que ele disse, porque tá tudo deturpado. Sim. Desde lá de antes de Lacan. Sim. Né? Já tava tudo deturpado. Então, agora, nossa, assim, o que mais vê é maluquice. Igual aquele vídeo que você me mandou daquela mulher ensinando num quadrinho, pegou um quadrinho, tentando fazer um esqueminha, um esquema. Sim. Psicanalista deveria é que é tanto vídeo que eu te mando que eu nem sei qual é. Era aquele do esquema. Um esquema. E ela queria vender aquilo para psicanalistas. Bom, psicanalista, de fato, não usa aquilo. A gente não usa isso. E as pessoas, às vezes, querem complicar mais a coisa do que ela já é difícil. Sim. Então, novamente, o que o Mesão fala. O que é a diferença da psicologia para a psicanálise? Ele fala, a psicologia é uma psicanálise complicada. Eles não levam em conta as questões psicanalíticas, como a resistência, a transferência, tudo isso aqui que o Freud tá dado aqui, é claro que tem que estudar, mas está dado aqui, e aí você complica ao invés de descomplicar. Sim. Né? Verdade. E, bom, vamos para o segundo ponto que você colocou aqui, que a gente pensou, como que ele organizou esse texto, né? Tem uma coisa bem interessante aqui, deixa eu só pegar aqui a página que eu anotei. Espera lá, que é bem no início. Esse texto tem muita coisa interessante. Não, cara, é isso que eu te falei, né? Se a gente fosse pegar ponto a ponto, a gente teria que fazer umas 5 lives, né? Não, esse texto dá para ir comentando sobre essas questões que esse interlocutor aqui faz para ele. Dá para fazer uma live de cada questão dessa até. Depois, é porque a gente tem tanto assunto de live. É verdade. Mas, assim, esse texto aqui dá para ir destrinchando ele e explicando, e tem muito conteúdo. Logo no início, ainda na primeira parte, ele divide em 7 partes. Né? Tá, quem for ler esse texto depois, ele é dividido em 7 partes. Ele vai dividindo por números romanos. E ainda na primeira parte, logo no primeiro parágrafo, tem um trecho aqui que ele vai mostrar de tentar demonstrar de como é que as pessoas de fora não conseguiriam compreender o que é a psicanálise. Eu lembrei disso agora, inclusive, porque uma vez eu acho que eu falei sobre isso na live que a gente fez sobre o Olavo de Carvalho, que uma das críticas que o Olavo fazia à psicanálise é que ele dizia que era um engodo, porque falavam que somente quem se submete a uma análise poderia
falar sobre o que é um processo analítico de fato. E aí o Freud, ele meio que responde isso aqui, ele diz o seguinte, blá, 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 a situação analítica não suporta um terceiro. Cada uma das sessões de tratamento, na página 207, cada uma das sessões de tratamento também tem um valor desigual. Olha que coisa interessante, né? Cada uma das sessões de tratamento também tem um valor desigual. A gente pode ler isso aqui de duas maneiras. Ou ele está falando do valor monetário, de fato, da sessão, ou de um valor simbólico do que é uma sessão. Sim. Um ouvinte desses não autorizado que presenciasse uma sessão aleatória, na maioria dos casos, não teria uma impressão aproveitável. Ele correria perigo de não entender o que é tratado entre o analista e o paciente, ou então ficaria entediado. Por que eu selecionei essa parte aqui? Porque é uma coisa que eu sempre falo, inclusive para minha própria analista, quando eu estou em análise. Enfim, estou lá, né, falando um monte de coisa, e aí, do nada, por vezes, eu paro e falo, cara, se alguém passasse agora aqui do lado do consultório, escutasse o que eu tô falando, ia pensar que é conversa de bêbado, de bar, conversa de maluco, porque não faz o menor sentido, logicamente, o que eu tô falando. Não, e se você contar o que você descobriu, sei lá, numa sessão de análise incrível para alguém, você, nossa, tipo, eu descobri isso na minha análise hoje, e a pessoa vai falar, legal. Tipo, essa semana na análise eu descobri uma coisa incrível, assim, que vai mudar a minha vida. Mas se eu contar isso para alguém que não faz parte disso, a pessoa fala, isso que tu descobriste? Que coisa idiota, que coisa boba, sabe? É Sim. isso que você descobriu. Exatamente. E às vezes a pessoa até já tinha visto de fora isso, já tinha tirado essa conclusão. Exatamente. Mas ainda não conseguia enxergar. Exatamente. Tanto que uma coisa que me marcou muito, logo quando eu comecei a fazer análise, foi uma frase que a minha analista disse. Ela disse o seguinte, foi alguma coisa assim, mas enfim, basicamente era o seguinte, ela dizia pra mim, realmente é muito ruim quando a gente se depara com o inconsciente, né? Cara, essa frase até hoje ela me marca, porque é isso, é uma frase tão boba, idiota, mas ao mesmo tempo teve tanto efeito, e realmente teve muito efeito. Eu vinha numa circular completa, repetindo, quando ela soltou essa frase, parece que o nó desatou, sabe? E aí, quando eu falei, quando eu falei para pessoas de fora sobre isso, né, o que tinha acontecido lá, e eu falei essa frase, todo mundo ficou me olhando assim, tipo, tu és louca? Tu pagas alguém para te dizer uma frase tão banal, tão ridícula dessa, que não tem efeito algum, mas só que teve muito efeito. E é isso. É isso que ele está falando aqui. Quem está de fora jamais vai compreender o que acontece dentro de uma sessão analítica, né? Eu tinha até te falado sobre isso, mas foi na supervisão. Eu lembrei de uma frase que a minha supervisora, que é a minha analista, falou na supervisão, que foi: você acredita no inconsciente? Porque porque ela percebeu que eu estava descrente. Tipo assim, eu estava muito questionando ainda. E eu falei assim, acredito, mas eu ainda falei com uma certa dúvida. Eu só tive essa maior certeza quando eu atendi um paciente obsessivaço. Eu te falei, né? Que eu falei, bom, isso aqui realmente acontece, é real. Sim. O cara parecia o homem dos gatos, assim. Bizarro. A gente tinha saído do livro, era um caso clássico. Assim. Sim. Mas enfim, é isso. Se você contar para alguém de fora, a pessoa não vai entender. Não tem como entender sem passar pela experiência, né? Sim, exatamente. Você pode compreender a psicanálise, por vezes, teoricamente. É isso, você pode dar aula, não tem problema nenhum. Mas compreender o que é uma sessão analítica, o que é um processo analítico, você nunca vai conseguir compreender dos livros. Você não vai. Isso aqui, tudo que a gente está falando, inclusive, vai parecer bobagem para você, vai parecer coisa boba, menos e tal. Você só vai realmente entender quando você passar por um processo analítico. Agora, tem uma coisa bem interessante também, que mesmo as pessoas que são super estudiosas, que não atendem, né, que não são analistas, mas que são analisandos, elas têm um outro olhar da teoria a partir da sua própria análise. Isso também é muito importante de dizer, para ver a potência do que é a psicanálise de fato, né? Porque você está ali lendo o texto, mas por vezes aquele texto que você está lendo, ele só vai fazer sentido quando você perceber na prática o que está acontecendo no seu próprio processo analítico. Isso também é muito, muito forte, porque é isso, você vê a psicanálise viva acontecendo. Eu até falei isso ontem para os meus estagiários, que ontem teve a nossa confraternização, e uma das coisas que eu falei para eles no encerramento foi que foi muito bonito de ver que eles chegaram completamente mecanicistas ali, né? Porque eles estão no curso de psicologia. É isso que eu falaste, né? É consciente o tempo inteiro. Sim.
E eles chegaram ali achando que eles iam fazer leitura de transcrição, que eles completamente robotizados faziam lá as transcrições dos casos clínicos e chegavam achando que era isso que eles iam entregar ali para mim. E quando eu pedi para eles começarem a falar do que eles estavam sentindo atendendo, do que eles passaram ali, do que estava atravessando, eles começaram a ver modificação. É isso, de dentro para fora. Isso é o que é a psicanálise. Né? É isso. É a gente o tempo inteiro que está ali sendo atravessado. Não tem como fugir disso. Você não é isso. Você não é esse interlocutor aqui imparcial que está de fora. Não, você está dentro o tempo inteiro. E muita gente vem querendo isso, né? Tipo assim, uma série de protocolos, procedimentos, técnicas hiperrobotizadas, mecanizadas. Sim. Assim, um preto no branco. Quando você... Na psicanálise não tem como... Não. Né? O Lacan que fala isso, né? Que cada um precisa criar o seu próprio estilo. Sim. Né? Não dá para ficar imitando o mestre. E é uma coisa também interessante, né? A gente perceber o nosso lugar. Por exemplo, já teve acho que uma, duas vezes que determinadas pessoas vieram me procurar para que eu passasse tarefa, para que eu passasse, direcionamentos, né? Me diz o que eu tenho que fazer. E eu falei, olha, não é assim que eu trabalho. A pessoa falou, tá, mas eu não quero, porque agora eu preciso que alguém passe tarefinha para mim. Tudo bem, fica à vontade, você pode ir. É isso, a gente também não obriga ninguém, né, a ficar no consultório. Sim, exatamente. Mas eu acho que essa falta disso traz uma certa angústia, porque também as pessoas... A gente tava até falando com isso com o meu personal hoje, com o Bruno, a gente estava conversando sobre as escolas. Que as escolas não ensinam a criança, o adolescente, a ser criativo nas respostas. Eles ensinam eles a serem... a responderem a um padrão ali. Por exemplo, o Carlinhos sempre reclama da matemática. Na matemática na escola dele. Mas ele fala, pô, eu vi essa conta aqui, eu cheguei à conclusão na minha cabeça que é isso aqui. Mas se eu colocar isso, a professora não vai aceitar. Ela precisa que eu faça uma conta do jeitinho que ela ensinou para chegar a essa conclusão. Então, ele reclama disso. Ele sempre reclamou disso, tipo, na escola dele. E a escola é isso. Ela não te permite sempre, aliás, na maioria das vezes, que você responda a partir dos seus próprios critérios, da sua própria criatividade. Você tem que seguir um padrão, uma coisa organizada. Então, desde cedo, a gente vai aprendendo isso. E, de certa forma, isso dá um conforto no sentido de limite, assim, é isso aqui que eu tenho que fazer. Então, é mais fácil, é muito mais fácil. Claro. Então, quando se você criar nada, você só vai seguir. Quando você chega para esse analista, que alguém fala para você, peraí, a gente aqui não tem respostas prontas. Você vai criar a sua forma, não o método, porque o método Freud está dando aqui, entregando pra gente como é. Mas assim, você vai criar o seu estilo. Você não vai fazer igualzinho, porque ele não coloca regras, ele coloca recomendações. Então, ele recomenda que você age dessa forma, mas você pode criar o seu estilo. E aí isso dá uma certa angústia, sabe? Peraí, mas aí como é que eu vou saber se eu tô fazendo certo, se eu não tô fazendo certo, se eu tô... Sabe? Então eu acho que por isso que as pessoas... mas aí falta análise também, né? Falta análise, falta estudo teórico, falta base. Porque quando você tem a base ali, uma boa base, mesmo que ela não seja completa, mas é uma base para você se sustentar. Sim. Concordo perfeitamente. Aliás, a analogia que tu fizeste sobre o sistema de ensino, ela é perfeita, porque o sistema de ensino, principalmente aqui no Brasil, ele castra o aluno para a criatividade. Ele não quer criatividade, ele quer que você siga exatamente aquilo que ele está mandando você fazer, porque você tem que ser completamente igual, né, a todo mundo. É isso. É muito triste você pegar, sei lá, você pegar jovens, crianças que poderiam, inclusive, ter um lastro muito grande em outras áreas, inclusive áreas criativas, né, artes, etc. E você diz, não, você tem que abandonar tudo isso porque você precisa aprender todos esses teoremas aqui que eu estou passando para você passar no vestibular, porque é só assim que você vai seguir. Uma coisa que eu gosto muito, por exemplo, do sistema americano, é que eles veem as aptidões dos jovens e vão endereçando para as áreas que têm ligação com aquilo, né? Então, se você tem mais aptidão com leitura, com abstração, você vai para literatura, você vai para as artes, etc. Se você gosta mais de cálculo, você é mais pragmático, você vai para as exatas. Eu acho que isso é o ideal. Não você pedir para um jovem aprender de tudo, completamente mecanizado ali, você vai passando, né, um passo a passo para ele,
e você não permite com que ele crie nada diante disso, porque já está tudo pronto, ele só tem que incorporar aquilo ali e repetir, né? É complicado. E a psicanálise, de certa forma, se trata disso, né? De uma certa desconstrução e uma reconstrução. Você está aberto a isso, você está aberto a sentir essa angústia do não saber, Sim. do não ter certezas, Uhum. e o que não é fácil. Mas aí é isso que vai sustentar uma boa análise, um bom estudo teórico, boas pessoas com quem contar, conversar, trocar, tirar dúvida. Mas é muito sustentar essa angústia do não, nem sempre saber, não saber, né? Não ter certeza. É isso, no momento, principalmente que a gente está vivendo, é muito complicado, né? Porque como a gente está o tempo inteiro se expondo nas redes sociais, a gente não expõe aquilo que a gente não gosta, a gente expõe aquilo que a gente tem orgulho, que agrada. Então é isso, todo mundo tem que se mostrar o tempo inteiro muito perfeito, muito todo, muito bonito, muito intelectual. Até parou um pouco isso. Mas eu teve uma época, cara, que era insuportável, acho que foi logo no início da pandemia, que todo mundo só postava foto com livro e com xícara de café. Todo, tipo, era assim, o feed de todo mundo, sabe? E você sabia que tinha algumas pessoas ali que não liam, cara, que por vezes nem gostavam de café, mas tinha que postar porque tinha que mostrar que lia, tinha que mostrar que era elevado, que, enfim, atrelava o sabor e tal. Cara, assim, é insuportável, eu não sei como é que as pessoas conseguem viver uma vida de mentira. Imagina só, eu amo ler. Mas se eu não gostasse, eu não ia ficar me forçando a parecer que eu gosto de ler só para agradar todo mundo, sabe? Não, cara, ia ser boa em esporte, ia fazer qualquer outra coisa na minha vida. Mas é isso. Por que viver uma vida de mentira só para expor para os outros aquilo que você não suporta por vezes de fazer? Teve uma prima minha que uma vez chegou comigo e falou: cara, eu preciso aprender determinado esporte. Eu falei: mas por que tu precisas aprender? Não, porque na escola todo mundo faz. E assim, eu não posso, né, ser a única que não gosta daquele esporte. O que eu vou conversar com meus amigos? Bom, mas você pode conversar, inclusive, na diferença. Né? Você não gosta de esporte, mas você gosta de mangá. Por que você não conversa com eles sobre mangá? Explica pra eles o que é o mangá. E é isso, quando a gente é muito apaixonado por alguma coisa, a gente faz, inclusive, por vezes que os outros se interessem, mesmo que eles não sejam da área. Eu vejo isso muito, por exemplo, eu dou aula em inúmeros cursos que não de psicologia. E eu faço os alunos se interessarem por psicanálise, sei lá, alunos de odontologia se interessam por psicanálise, que não tem absolutamente nada a ver. Mas eu acho que eu sou tão apaixonada que eu faço com que eles se interessem. Por isso que eu sou apaixonada, né? Exatamente, Freud explica. Exatamente. Tem algum texto, alguma coisa falando sobre isso. Eu não sei se tá aqui. Não, eu acho que Freud fala sobre isso, sobre essa paixão. Eu percebo isso também. Eu me apaixonei pela psicanálise, primeiro com a paixão dos meus professores. Porque Sim. Os meus professores psicanalistas na faculdade eram muito apaixonados. Então, eles transmitiam essa paixão. E era o que mais me interessava por conta disso também, não só. Sim. Mas foi o Jordan Peterson que estava falando sobre isso do que eu tô olhando 12 regras, né? Sim. Aí ele fala sobre isso, sobre essa questão da paixão que influencia as outras pessoas pela paixão. E é bem isso mesmo, a gente sente isso. É verdade. Mas voltando aqui pro texto que a gente estava falando, né? Eu acho que nesse perto aqui, no 206, ele fala que a psicanálise é um procedimento para a cura ou a melhora das doenças nervosas. Né? O Freud apontava muito na psicanálise somente no início para as neuroses, né? Sim. Ele não acreditava que a psicanálise poderia curar psicóticos, por exemplo, Sim. né? E isso aparece mais com os pós-freudianos, que começam a estudar mais essa área. Mas é interessante, porque muita coisa também que Freud acreditava foi sendo estudado e visto que não era bem assim. Então, nem tudo também que, né, as pessoas falam, mas só tem coisa, não tem como criticar. Tem várias críticas. É importante criticar o mestre, né? Claro. Até para você poder... Aproveita que pode, né? Sim. Porque talvez em alguns lugares não se possa criticar. Lugares não se pode, mas assim, esse texto aqui, ele traz muita informação do que é psicanálise, do que fazer, do que não fazer. Sim. Tem uma coisa aqui que eu adoro, que é muito o nosso dia a dia, por exemplo. A gente está falando disso, né? Porque a gente está falando de clínica. Ele vai mostrar o que é a cura pela fala, né? Na página 210. Tá? Anotei aqui no meu caderno, na página 210. E que ele vai mostrar que essa cura pela fala, ela tem uma dualidade. Uma dualidade porque quando você comunica a alguém as suas questões,
isso provoca alívio, mas ao mesmo tempo a dualidade ela vai para o oposto, por quê? Porque você também menospreza. Porque você vai chegar e vai falar, tá, mas é só falar? Exatamente. É só isso? Nossa, Beleza, eu senti um muita gente alívio, pergunta isso. Mas é né? só falar, nossa, Exatamente. Exatamente. Então, ele mostra, né, como é que a gente lida, inclusive, com essas questões. Porra, você foi lá, você marcou uma consulta, você falou de um monte de questões, você se sentiu bem por vezes, você se aliviou, né, você gostou da pessoa que você, né, marcou aquela consulta e tal. Mas aí depois você fica pensando na sua casa, tá, mas eu vou pagar porque, sei lá, eu vou chegar, vou pagar toda semana esse valor só pra falar? Tá, mas e toda a experiência que tu tiveste, tipo, não vale, é isso, não vale. A pessoa precisaria fazer o quê? Precisa colocar a mão na sua cabeça pra mostrar que ela tá exercendo poder sobre você. aquele cara lá aquele cara, eu nem vou falar nem vou citar nomes aqui, mas é um charlatão, sei lá, pra mim é um charlatão, né? É um charlatão desse que passa a mão na pessoa, fala que tá curando através da energia. Ah, sim, é As charlatão, pessoas de Deus. pagam caríssimo por isso, mas não pagam um valor justo em Sim, uma boa análise. E aí eles exatamente. reclamam. Mas é o que a minha analista supervisora ela fala muito sobre isso, né? A psicanálise é o último recurso, na Sim, maioria das vezes. ela Né? A é pessoa mesmo. já passou por tudo e aí, enfim, ela vai procurar análise. Sim, é verdade. Ela tem razão. É bem comum isso acontecer. Você dedica, inclusive, muito tempo, você dedica muito dinheiro fazendo inúmeros recursos, por vezes estéticos, para depois você querer falar do porquê que você precisa, sei lá, todo mês fazer um procedimento estético. Por que você precisa fazer várias cirurgias estéticas? O que você está querendo com isso? Quando que é isso? Uma vez um paciente meu falou isso para mim. Ele falou, cara, eu poderia ter poupado muito dinheiro. Ele já tinha se separado 5 vezes. Ele já estava indo para a sexta separação. E aí, enfim, em determinado momento lá da análise, ele falou: cara, se eu tivesse vindo aqui contigo desde o primeiro casamento, eu tinha poupado muito dinheiro, muito tempo e muita dor de cabeça. Por que eu tive que passar por tudo isso para poder vir te procurar? Né? Então, no final das contas, não é me procurar. Peraí, rapidinho. Não é me procurar. É apostar que você tenha questões que possam ser trabalhadas e resolvidas. Acho que isso que é o mais interessante, de fato. E descobri também que a psicanálise existe. Né? Por isso que, assim, a minha intenção de trazer a psicanálise mais à tona sempre foi o seguinte também. A mim, antes de conhecer a psicanálise, sempre pareceu que a psicanálise estava muito escondida, sabe? Como assim? Escondida de você vê tanta coisa, tanta propaganda de tanta coisa, dizendo para você vários procedimentos, várias técnicas. E assim, antes de eu começar a fazer minha faculdade, nossa, eu já me meti em várias furadas. Sim. Eu não conhecia psicanálise. Quando eu conheci a psicanálise, eu fiquei super. Eu falei, nossa, eu não sabia sobre isso, eu quero saber mais sobre isso. Sim. E daí eu fui estudar até poder começar a fazer uma análise. E eu falei assim, nossa, se as pessoas soubessem de fato o que é a psicanálise, o que é isso, qual é a alcance, qual o poder disso, talvez elas ficassem mais interessadas em saber mais, em fazer uma análise, e não precisasse passar por tanta furada quanto eu tive que passar. Então, por exemplo, uma aula E procuraste psicanálise só depois de fazer o curso de psicologia? Ou, quer dizer, durante o curso de psicologia ou antes do curso de psicologia? Mais para o fim do curso de psicologia, porque, na verdade, no curso de psicologia eu achava que eu estava fazendo análise, só no fim descobri que eu não estava, né? Ah, entendi. Falei que era com uma psiquiatra que era curtiana. Ah, tá. Né? Tá. Para mim, aquilo era psicanálise. Até eu entender que não era psicanálise que eu estava fazendo, demorou. Mas acho que procuras o curso de psicologia fazendo o que tu achavas que era psicanálise, foi isso? Não, eu procurei o curso de psicologia. Depois a gente pode fazer uma live sobre esse assunto, que até perguntaram, né? Como saber se o psicanalista é bom? Mas eu comecei fazendo psicoterapia com 15 anos, mais ou menos. 12, eu comecei... Fui a vários. Mas então foi bem antes. Psicanálise, de fato, eu só comecei mesmo no final da graduação. 6 anos que eu sou psicanalista. Entendi. Então, não tem tanto tempo assim. Mas é isso. Eu pensava isso. Se as pessoas soubessem mais sobre a psicanálise, talvez elas se interessassem mais sobre isso e elas não precisavam ter passado por tanta coisa, ficar pulando de galho em galho, tanta coisa ruim
que prejudicial até. Coisas prejudiciais. Sim. E aí foi por isso que eu quis, tipo, falar para as pessoas de uma forma mais descomplicada, porque também muita coisa que eu via, eu falava, não, isso aqui não dá para uma pessoa leiga entender do que se trata isso. Sim, perfeito, perfeito. Então, voltemos ao texto aqui, que ele está falando. Ele vai abordar inúmeros assuntos, né? Como a Raquel está falando, inclusive. Ele aborda, só para vocês terem uma noção, ele aborda até a diferença entre a confissão e a análise, né? É uma coisa bem interessante. Eu tenho uma coisa que eu anotei aqui, deixa eu até ver se eu consigo pegar, que é sobre a intervenção analítica. Deixa eu ver, bem no início também, na página 213. Aqui, cara, isso aqui é sensacional, eu vou ler. Olha esse trecho aqui. É lá no final da 213. Tá, eu acho que eu também grifei isso. Acho que você vai falar a mesma coisa que eu grifei. Ele diz o seguinte, ó. Se o nosso paciente sofre de um sentimento de culpa, como se tivesse cometido um crime grave, não aconselhamos a ele que supere essa crise de consciência reforçando a sua indubitável ausência de culpa. Ele já tentou isso, sem sucesso. Mas nós o alertamos de que um sentimento tão forte e duradouro deve se originar de algo real, que talvez possa ser encontrado. Cara, isso aqui é fenomenal. Isso aqui é... Ele não passa a mão na cabeça do analisante dele. Ele não desresponsabiliza. Não fala assim, nossa, tipo, tem um filme que é com o Robin Williams. Não sei o nome agora, é um filme que eu amo. Mas ele fala pro paciente dele, você não tem culpa, você não tem culpa, você não tem culpa de uma situação de abuso. Né? Realmente era criança, ele sofreu um abuso do padrasto, do pai. Que é tipo... É um garoto jovem, que ele é um gênio. Eu esqueci o nome do filme, eu amo esse filme. É um gênio indomável. É o gênio indomável. Mas aí ele fala pra ele, tem uma sessão que ele fala, você não tem culpa, você não tem culpa, você não tem culpa e tal. Mas eu fico pensando ali naquela cena. É claro que ele não tinha culpa. Ele foi abusado sexualmente quando ele era criança, do pai, do padrasto. Mas não é sobre isso. Porque ele estava falando do sentimento, do sentimento dele. E aí tem todas as questões envolvidas em consciente que você sabe. Mas ele não. Quando ele fala isso, você não tem culpa, você não tem culpa, ele não permite que o analisante trabalhe, coloque ali em questão tudo isso, possa falar sobre isso para elaborar isso, para ele, no fim, poder chegar à conclusão se ele tem culpa, responsabilidade, que a gente pode trocar, ou não sobre o que aconteceu. Perfeito. Né? Porque falar para uma pessoa, minha pessoa tá me contando sobre abuso. Eu falo, não, mas você não tem culpa, você era muito criança. Como se ninguém falasse isso, né? Como se ela mesma não pudesse falar isso. Sim. Calma, deixa a pessoa poder elaborar isso e chegar a essa conclusão. Bom, eu era uma criança e eu não tinha culpa. O cara era um cabo, um filho da puta, um canalha. Ou, peraí, eu era criança, mas você sabe que eu ia lá, eu retornava àquela situação. Eu não pedi ajuda de ninguém, eu não contei. Perfeito. Calma, vamos esperar a pessoa, né? Porque se ele ficar lá, fechou. Né? Tanto que uma vez eu estava dando aula, uma pós, e aí era sobre da sedução à fantasia, né? Saindo da noção de sedução, que Freud tinha da teoria da sedução, e criando o conceito de fantasia. E aí eu estava falando sobre essa percepção de um abuso, né? De um abuso sexual, de como é que isso se dá para determinadas pessoas. E aí, uma das alunas que estavam lá, ela perguntou, mas parece, da maneira como você fala, parece que você está dizendo que a vítima, de alguma maneira, ela pode gostar. E não era disso que se tratava. É que se eu tenho determinadas maneiras de entender aquilo ali, de sentir aquilo ali, eu posso introjetar de uma forma que isso realmente entre como uma dúvida para mim. Isso vai ter todo um desenrolar depois que eu preciso, de fato, elaborar. Né? Então, é isso. As pessoas, elas ainda estão muito no nível da consciência. Não, olha, o que aconteceu foi completamente errado, só ele tem culpa e responsabilidade, você não tem nada. Mas isso não vai ter, isso não vai ter funcionalidade nenhuma na sua elaboração psíquica. Você vai continuar sentindo horrível, você vai continuar tendo sintomas que são provenientes desse enlace que aconteceu ali, que você não sabe o que é. É isso que tu estás falando. Será, sei lá, não pode falar um pouco sobre isso, de como é que funcionava, de como é que talvez ele fosse à casa dessa pessoa, do que ele queria ali, de como é que... É isso, a gente precisa fazer com que o paciente realmente fale, para que ele faça todo esse entorno e ele chegue à origem, de fato, do que ocasionou, inclusive, esse sentimento de culpa. Exatamente. Até porque penso que se o paciente quisesse alguém
para julgar o caso e criminalizar o responsável, Sim. ele não procuraria um analista. Exatamente. Ele procuraria um advogado para abrir um processo e julgaria esse caso. Uhum. A gente não pode ficar nessa posição de juiz. Perfeito. Lembro que era uma discussão na supervisão sobre isso. Por exemplo, uma mulher era casada com um cara e o cara espancava ela. E tinha uma pessoa que era um advogado na supervisão. Uhum. E aí a minha supervisora falou, e aí ele falava, ué, mas a gente não vai denunciar esse cara? E a minha supervisora falava, não, a gente não é advogado, a gente não é juiz. A gente não está nessa posição. A gente vai escutar essa mulher. E se ela quiser ir denunciar isso, na verdade, ela tem que entender aquela famosa frase do Freud. Qual que é a sua responsabilidade disso tudo que está acontecendo na sua vida, né? Da posição a qual você se encontra. Por que você não está conseguindo sair dessa posição, desse lugar, dessa situação? Porque, por mais que existam várias implicações, ela sente medo do cara, se ela fizer alguma coisa, ele vai matar ela, alguma coisa assim. Mas a gente precisa entender por que ela continua permitindo isso. Sim. Não Sim. ir lá e falar, não, você vai pegar... Você vai denunciar ela vai engatar em outro relacionamento da mesma maneira. Exatamente. E aí a psicanálise explica o porquê disso, o porquê dessa repetição. Exatamente. Mas aí em cada caso, o Freud vai dar uma teoria para explicar o geral, mas em cada caso a gente vai entender o porquê. Aí você vai ver no caso da pessoa que a mãe dela aconteceu a mesma coisa, é uma repetição ali de família. Sim. E ela se coloca na mesma posição. Então, podem também ser por vários outros motivos, né? Que essa repetição acontece. Perfeito. Mas eu acho que as pessoas ficam muito, como você falou, né? Muito no racional. É isso. Fazendo o que qualquer pessoa na rua faria. Né? É uma frase que eu sempre falo também. Por que a pessoa ia te pagar para tu dizer exatamente a mesma coisa que todo mundo já diz? Não tem nem lógica, já que vocês gostam tanto de lógica, racionalidade, isso não tem nem lógica, né? E aí, se você quer ser juiz, você estuda para ser juiz. Aí tem que fazer a faculdade de direito, não de Exatamente. Não estudar psicanálise. Exatamente. Então, continuando aqui no texto, uma coisa que ele fala aqui também é as pessoas confundem e distorcem tudo que lhe cai nas mãos. E é bem isso que acontece na psicanálise hoje em dia. Freud já sabia disso, coitado. Eu acho que ele já, no final, ele já imaginava. Eu ia te falar isso. Ele já profetizava muita coisa que iam fazer com a psicanálise, né? Porque talvez, inclusive, nessa época já faziam exatamente a mesma coisa. Sim. Ele fala sobre a importância da questão dos sonhos também, bem brevemente nesse texto. Tem um objetivo, né, que ele deixa aqui na página 231. Deixa eu só pegar aqui. E uma coisa que ele fala aqui também na 219, ele fala aqui, na psicanálise amamos ficar em contato com o modo de pensar popular e preferimos tornar os seus conceitos cientificamente úteis, em vez de descartá-los. Discussão terminológica. E aí ele fala uma coisa interessante aqui. Não há nenhum mérito, precisamos proceder dessa forma, porque as nossas doutrinas precisam ser entendidas pelos nossos pacientes, que muitas são muito inteligentes, mas nem sempre são eruditos. Né? E eu acho isso interessante, porque o ponto que eu estava falando, né? Eu gosto dessa psicanálise descomplicada, de você pegar a psicanálise e trazer aí à luz, assim, de uma forma simples. Que eu acho que muitos dos psicanalistas que eu admiro, você, Pezan, Paulo Schiller, a Maria Helena, que é minha analista, minha supervisora, eles não lacanizam, né? Vou criar esse não complicam mais do que já é complicado. Complicam a psicanálise. E aí é isso que, de certa forma, me atrai também. Porque, bom, se for para ficar 7 chaves, bom, não vai servir para nada. Exatamente. Não vai servir pra nada. Exatamente. Aqui que eu peguei é que ele resume o que é o objetivo da psicanálise. É na página 231. Ele diz o seguinte: nosso objetivo terapêutico agora é fácil de ser descrito. Queremos restabelecer o eu, libertá-lo das suas restrições, devolver a ele o domínio sobre o isso, que ele perdeu como consequência de seus recalques da primeira infância. Somente para esse fim fazemos análise. Toda a nossa técnica está voltada para esse objetivo. Temos de buscar os recalcamentos ocorridos e mover o eu a corrigi-los
agora com a nossa ajuda, a resolver os conflitos de um modo melhor do que uma tentativa de fuga. Esse aqui é o objetivo, ele resume isso aqui nesse momento. Sim, sim. Uma coisa legal de falar também para as pessoas é que eu lembro que, tipo, a primeira vez que eu li esse texto, eu não entendi quase nada do texto. Tu não leste nessa tradução aqui, não, né? Não. Ah, tá. Eu já tinha lido a tradução uma vez. Tá. Mas eu lembro que a primeira vez que eu li muita coisa que a gente lê a primeira, só que as pessoas desistem. Sim. Não, muito complicado para mim, não vou ler mais. Igual quando eu cheguei na análise uma vez, eu falei, não vou ler Lacan, não entendo nada que Lacan escreve. Sim. E aí eu mas me fez um questionamento do tipo, mas por que você não teria capacidade de entender? Sim. Sabe? Aquele filósofo que eu gosto, o Clóvis de Barros, fala, né? Tem abril, né? Se o cara escreveu, você precisa ler. Você consegue entender. Você foi amamentado, né? Mas para as pessoas insistirem, assim, lerem outras coisas, comentadores, irem, sei lá, atrás de pessoas que falam de uma psicanálise de uma forma mais descomplicada e depois volta no texto. Exatamente. E hoje tem tantas possibilidades, né? Tem gente que faz... É isso, ensina mesmo, como a gente tá fazendo aqui, né? Pega ponto a ponto, vai destrinchando com você. Exatamente. Mas eu acho que... Consegue dar um exemplo desse ponto aí que ele tá falando, desse objetivo? Sim. Deixa só, rapidinho, só abrir aqui a porta, que o Simba tá enchendo o saco aqui, peraí. Pronto. Aqui, basicamente, o que o Freud está dizendo pra gente? Ele está dizendo o seguinte, olha, a psicanálise, para vocês não pensarem que ela não tem uma técnica, né, não tem um objetivo nem nada, ela tem um objetivo sim. Nós temos inúmeras emoções que ficaram completamente recalcadas e essas emoções fazem com que a gente funcione de determinada maneira desregulada, patológica, sintomática. Então a gente precisa fazer com que esse eu, que é o agente que tem contato, inclusive, com a externalidade, que faz com que eu esteja aqui com a Raquel, que a Raquel esteja aqui comigo, vocês estejam aqui escutando, inclusive, essa live, com que esse eu ele possa se fortalecer até o ponto de lutar contra essas emoções. Uhum. E a partir disso, esse trabalho de fortalecimento desse eu para que ele consiga lutar contra essas emoções, esse é o objetivo central da psicanálise, né? Então, isso é interessante porque aqui nesse momento ele já está falando de uma maneira que ele não falava anteriormente, que não é você trazer o isso para que ele se torne consciente, porque isso não tem como fazer. Ele diz aqui no texto, né? O que ficou inconsciente permanecerá inconsciente pro resto da vida. Mas é você ter mecanismos para lidar com essas questões que já ficaram completamente recalcadas e inconscientes. É basicamente isso. E ele fala muito, ele repete muito esse termo, né? Esse fortalecimento do eu. E não sei se você sente, mas eu acho que quem faz análise sente isso, né? De se sentir mais fortalecido, mais dominante, no sentido de dominar essas pulsões aí que antes o dominavam. Sim. Né? Eu acho que tem isso, porque de certa forma, vai tratando, vai curando vai trazendo de volta essas memórias que foram recalcadas e você vai conseguindo preencher determinadas lacunas, não todas, mas grande parte, e o que te ajuda na sua vida atual, né? Preencher isso que está... que afeta hoje, você não sabe por quê, e aí você vai ver. E ele fala aqui também da importância da infância, da sexualidade. Ele tem uma grande parte desse texto que eu pensei, bom, isso aqui é muito bom para quem é de criança. Sim, ele fala da importância da análise infantil. Verdade. Né? Que é algo, inclusive, que até pouco tempo atrás ele não falaria, né? Que ele não veria a possibilidade. É que ele já está dizendo que não há possibilidade. Agora tem uma coisa bem interessante que eu lembrei. E que ele vai falar lá na carta que ele vai mandar, né, sobre... Deixa eu só ver como é que ele diz aqui. Eu acho que é uma carta em defesa. Deixa eu só ver como é que está escrito. Dr. Hayek e o charlatanismo, na verdade. Assim que ele denomina a carta. Que ele manda para uma redação. E uma coisa que é interessante é que a gente não abordou, mas, enfim, eu lembrei disso agora porque tu falaste de psicanálise infantil. Ele também faz uma defesa da própria Ana Freud, porque a Ana Freud não era médica. Exatamente, né? Pensei nisso também. Pois é. Mas imagina só, se a psicanálise, se ele defendesse a psicanálise só para médicos, né?
Olha, imagina hoje, o Mesan não é nem Não é psicólogo, médico. nem médico. A Elizabeth da Rocha Miranda, que é uma psicanalista fantástica, ela é formada em fonoaudiologia, uma coisa assim. Sério? É, Não sabia. e ela é, assim, uma das psicanalistas mais brilhantes que eu conheço. Sim. Então, Onde Lescou. sim, sim. Então, olha aí, como não teriam perdas, assim, Não. lastimáveis, né? Exatamente, incomensuráveis, né? Não teria como. Porque uma coisa que ele fala aqui no texto, que é bem interessante, que é dessa formação mais generalista, digamos assim. Mas eu trocaria generalista por cultural. O analista, ele precisa ser um homem, é isso, de alta cultura. Então, ele precisa circular em inúmeras áreas. Né? Ele não precisa ficar restrito, aliás, não precisa não, ele não pode ficar restrito a apenas uma área, porque ele não vai conseguir escutar determinadas coisas se ele tivesse um alcance maior, que, enfim, se ele tivesse de fato um alcance maior, que ele poderia escutar. Então, independentemente da sua formação de base, não é ela que vai definir a maneira como você vai conseguir escutar determinadas questões. Porque uma palavra que ele usa aqui, que é bem interessante, que eu fiquei pensando muito depois, inclusive, que é determinadas pessoas, elas têm uma sensibilidade maior à escuta, inclusive. Eu vejo isso muito na prática. Eu vejo pessoas que não têm formação alguma, em nenhuma área, inclusive, mas que elas têm uma sensibilidade para escutar o outro, né? Elas conseguem fazer, por exemplo, determinadas interpretações por vezes, perguntas interpretativas que talvez, sei lá, médicos ou até mesmo psicólogos jamais conseguiriam fazer. Então, ela já tem uma tendência maior a essa abertura sensível que seria muito fundamental dentro da própria psicanálise. Eu acho que é isso. Você pega, por exemplo, uma Elizabeth Rocha Miranda, né, que agora eu descobri que ela é fonoaudióloga, talvez ela já tivesse bem anteriormente uma sensibilidade maior, uma abertura maior para essa área sensível, que só coadunou, né, com toda a formação analítica que ela fez. É disso que a gente precisa. A gente não precisa de um médico nem de um psicólogo. Se você restringe isso só para médicos, né? Olha aí o que você não vai estar deixando de lado e perdendo. Exatamente. Né? Exatamente. E psicanálise, toda a psicanálise tem a ver principalmente com desejo, né? Se a pessoa não tiver desejo ou tiver desejo, porque também vejo muita angústia das pessoas com esse questionamento assim, bom, eu já descobri que para ser psicanalista eu não preciso ser médico, não preciso ser psicólogo, eu posso ser advogado, posso ser engenheiro e posso passar por todo esse processo e atender e ser psicanalista, ok. Mas e aí as pessoas ficam muito nessa dúvida, mas eu acho que eu deveria ter uma faculdade de psicologia. Eu acho que isso vai me. Eu acho que as pessoas falam assim, acho que isso vai me garantir. Só que essa é a questão da psicanálise que a gente aprende com esse processo todo, que não há garantias. Não há. Nem se você passar por esse processo todo e no final alguém te der uma carteirinha dizendo que você é psicanalista, isso não te garante nada e você não vai passar por questionamentos angustiantes. Será que eu estou fazendo certo? Será que é isso mesmo? E aí, isso tudo, esse tripé, né, que a psicanálise propõe, te dá essa base. Sim. Né? Porque você vê, esse tripé já é capenga, porque não é uma cadeira, não são 4 pés. Ele já é meio capenga. Se você tira um desses pés, aí que não se sustenta mesmo. Perfeito. Né? Perfeito. Mas ele vai capenga porque ele tem que ser. Porque não existe completude, né? Não Exatamente. existe todo. A Tânia falou uma frase uma vez que eu fiquei com essa frase. Não sei se ela tá, inclusive, num corte que eu fiz de um vídeo dela. Ela diz o seguinte, olha, psicanálise ela é cara mesmo. Psicanálise precisa de investimento, né? Precisa de disposição, precisa de tempo, precisa de paciência. E mesmo depois de tudo isso, não há garantia de que você vai conseguir exercê-la. Cara, é verdade. Ela diz, né? Se tem uma coisa que não tem garantia, é a psicanálise. É verdade. Porque o que seria essa garantia? Garantia de um diploma que você está apto para exercê-la? Garantia de uma carteirinha que você está respaldado? Não existe essa possibilidade, porque mesmo com tudo isso, eu acho que é isso que o Freud diz aqui pra gente, né? Quando ele vai falar principalmente em relação à medicina, mesmo com toda essa formação, com todo esse diploma, com toda essa especialidade, quem que garante que você vai conseguir escutar o paciente? Que você vai conseguir ter essa sensibilidade da escuta? Não tem como garantir isso através de papel, não tem. Isso é uma coisa de experiência, né? Sim, essa escuta analítica, né? Isso. E uma outra coisa que eu pensei também em relação a essa angústia das pessoas, elas também querem alguém para
para não serem responsáveis por aquilo. Por quê? Se alguém Exatamente. dá uma carteirinha, peraí, não fui eu, foi outra pessoa. Então, se eu faço algo errado, não sou eu que vou responder, é outra pessoa. Perfeito. Né? Por exemplo, no psicólogo, no CRP. Então, se o psicólogo faz algo errado, muitas vezes não é o psicólogo que responde em primeiro momento. É o CRP que vai responder, porque o CRP que deu a carteirinha para aquele psicólogo. Perfeito. O CRP que proporcionou isso, legalizou isso. Então, se aquele psicólogo faz algo errado, não é ele que está errado, é o CRP. Perfeito. Perfeito. E na psicanálise, eu acho que tem muito dessa implicação, dessa responsabilização, de você saber, peraí, você é o único responsável em todo esse processo. Você está falando que você é capaz de estar nessa posição, então você vai responder por ela, acertando ou errando. E as pessoas não querem isso, porque isso é muito pesado. Claro. Exatamente. É por isso que essas instituições que são criadas, né, elas não são criadas para garantir nada da sua atuação. A sua atuação é você, o seu consultório, e você vai ter que arcar com isso, né? Porque senão isso seria muito fácil e muito desimplicador desse processo. Você ficar respaldado por uma instituição que vai dizer ou não o que você pode ou não fazer ali e vai direcionar ou não a sua própria responsabilidade diante de tudo aquilo ali que você vai executar. Né? Não tem como ser dessa maneira. E o Freud critica também, tem uma parte aqui que ele vai criticar essa nossa... Ele vai falar de política também no texto. Nosso texto tem tudo, né? Sim, é verdade. Até essa questão política. E tem uma parte aqui que ele fala... Eu marquei. Que ele fala de uma questão que as pessoas... Deixa eu ver se eu acho. É mais pro final. Ah, tá. Na nossa pátria, né? Ele tá falando lá de... Qual é a página? Sociedade dele, dos anos 70. Ah, tá. Ele fala isso. Na nossa pátria, desde sempre, há um verdadeiro furor prohibende uma tendência à tutela, à intervenção e à proibição, que, como todos sabemos, não trouxe exatamente frutos positivos. Ou seja, as pessoas, como a gente vê hoje, né, tá no grupo, a gente discute muito sobre isso, né, Sim. sobre essa tendência das pessoas de buscar uma tutela. Sim. Uma tutela do Estado, alguém que lhe dê uma tutela, porque isso, de certa forma, é uma garantia, entre aspas, a gente sabe que não existe, de segurança, né? Isso ameniza a angústia das pessoas. Exatamente. O problema é que quando elas se depararem, que não vai garantir nada. Você só estava com uma falsa esperança, né? Com uma falsa proteção. Que eu acho que eu até entendo nesse sentido do porquê que o Freud coloca as coisas dessa maneira. Porque se teve uma coisa que esse homem fez durante a vida dele inteira, se eu pudesse resumir o Freud, eu resumiria como um homem que lutou contra todas as ilusões. Para mim é isso que é o Freud. Jéssica define o Freud uma única frase: um homem que lutou contra todas as ilusões. Todas. Absolutamente todas. Ele não tinha uma tendência de se acalentar em lugares ilusórios. Seja por criação fantasiosa, seja por criação religiosa, seja por criação totalitária, coletivista. Ele não era esse cara. Né? Então, eu acho que é engraçado porque ele poderia se utilizar muito da própria medicina para ganhar muito espaço mundo afora. Porque é isso, você pega, por exemplo, hoje a psiquiatria, ninguém questiona, ninguém é a maioria, né? Questiona a psiquiatria, porque não, é medicina, porra. É um médico que se formou e ainda foi lá e fez psiquiatria, então tem aí um poder. Ele poderia ganhar isso muito para a psicanálise. Imagina só, os médicos se formarem e terem uma especialização que eles chamam de psicanálise. Não ia ter Pasternak para dizer que não é ciência, entendeu? Todo mundo ia simplesmente acatar ali o que quer que seja que a gente fizesse em âmbito psicanalítico. Mas ele foi lá e falou, não, mas não é isso que é psicanálise. Se eu já apanhei tanto lá atrás, inclusive contra a medicina, que eu me formei em medicina, para mostrar o que é psicanálise e quais são, o que ela pode fazer, né? Tu falaste uma coisa bonita ainda há pouco. Se as pessoas descobrissem o que é psicanálise de fato, né, talvez elas tivessem isso, uma outra chance, um outro olhar, uma outra maneira, inclusive, de lidar com a vida. Então, ele luta contra tudo isso para depois ir lá e ceder. Não, ele vai dizer, não vou ceder. Eu já passei pelo pior lá atrás. Daqui para frente é simplesmente demonstrar como é que a gente pode se articular diante disso. Aí as pessoas poderiam pensar, tá, mas não tem nenhum tipo de regulação, alguma coisa do tipo. Não é que não tenha nenhum tipo de regulação. A gente tem maneiras, ele diz isso aqui no texto também, da gente tentar se proteger. Por exemplo, ele criou a instituição de psicanálise, que hoje é a IPA, né? Ainda é
a sociedade que ele próprio criou, né? Que começou com um grupo, né? O grupo das quartas-feiras, um grupo de médicos que se reuniam para discutir casos clínicos a partir de um olhar psicanalítico, e foi crescendo tanto porque eles foram implementando tanto isso na prática e vendo de fato os efeitos disso na prática, que começou a se institucionalizar dentro da própria psicanálise. Então, a gente tem hoje as instituições de psicanálise. Jéssica, mas somente quem está dentro das instituições pode ser analista? Também não. Sim. Porque senão ele estaria fazendo a mesma coisa que todo mundo queria fazer, né? Então, deixa aqui na universidade, deixa aqui na medicina, deixa aqui na religião. Ele disse, não, a instituição ela pode facilitar algumas coisas, inclusive o encontro com os pares. Ela realmente pode, mas não é ela que define quem é ou não psicanalista. Realmente não é. Exatamente. E uma curiosidade interessante é que o Lacan foi expulso da IPA porque ele começou a questionar os procedimentos da IPA, porque a IPA estava... O que o Freud colocava como recomendações, a IPA colocava como regra. Completamente. E aí ele começou a perceber, bom, isso aqui não é mais a psicanálise freudiana. Uhum. Ou vocês estão deturpando a psicanálise. E começou a questionar e foi expulso. Daí criou a sua própria... Convidado a se retirar. Convidado a se retirar, convidou a sua própria... criou, né, a sua própria escola. E aí foi fazendo, né, que no início ele fala de um retorno a Freud. Exatamente. Eu acho que ele até tem isso. Por mais que ele construa lá a teoria da forma dele, de uma outra forma, eu acho que ele só tem essa proposta. Sim, né? Verdade. Concordo. Eu acho que é isso. As pessoas, elas têm uma tendência, né, até de destruição de dentro para fora. Como é o ser humano, né? Você pega ali o Além do Princípio do Prazer, você vê de fato o que é o ser humano. Você se destrói de dentro para fora. Isso com tudo. Isso não seria diferente com a psicanálise, né? Sim. Freud explica isso brilhantemente naquele texto que eu sempre esqueço o nome dele, não é à toa. Esse texto é mega bonito, mas mega angustiante, eu acho. Né? E ele fala sobre isso, né? Além do princípio do prazer. Pronto, lembrei. Sim. Né? Exatamente. Então, vamos... e aí ele fala sobre essa questão aqui, que eu achei bem atual, essa questão política atual. Uhum. Mas o que você quer falar desse texto? Deixa eu ver se tem alguma coisa que a gente ainda não falou. Deixa eu ver das anotações que eu fiz. Ele explica aqui sobre transferência, lindamente. Sim. Ele explica... Ele pega todos os principais conceitos. Ele faz isso muito bem. Esse texto aqui é super completo, né? E ele explica sobre... Tem uma parte aqui que ele fala sobre a autopunição, né? Uhum. Que muita gente chama de... Qual é a palavra que as pessoas costumam usar? Autossabotagem. Sim. O Freud dá resposta nesse texto aqui no motivo dessa autossabotagem, né? Está até na página 255, né? Quando ele fala do superior. Que ele fala que a doença é utilizada como um meio de autopunição, em alguns casos, né? O neurótico precisa se comportar como se fosse dominado por uma sensação de culpa. E vem aí desse superior. Então, fala sobre os ganhos secundários da doença, os motivos. Sim. Nossa, esse texto aqui é impecável. Pegando tudo mesmo. Ele fala até como é que se diz? De história, porque ele vai falar da cultura da época, né? Do que estava acontecendo. Então, ele realmente vai fazendo, assim, um arrastão geral. Sim, ele explica o posicionamento sobre os Estados Unidos. Ele, né? É verdade. Eu não lembrava sobre esse. É verdade. Não, e olha como ele estava certo, porque olha a cagada que foi a psicanálise nos Estados Unidos, cara. Até hoje é uma coisa horrorosa. Assim, não é psicanálise, inclusive. É a ego psychology, entendeu? É a psicologia do ego. Eles acabaram com a psicanálise lá. E assim, é tão louco, porque foi muito rápido. Se a gente pegar, por exemplo, os principais supostamente anarquistas, inclusive lá nos Estados Unidos, que começaram a levar a psicanálise para lá, que eram, inclusive, alguns amigos analisandos do próprio Freud, depois da Ana Freud, tinham essa relação ainda com eles. Você pega o período, inclusive, que eles iniciaram com a psicanálise lá nos Estados Unidos e o período em que se implementou a psicologia do ego,
foi uma coisa assim muito rápido, a destruição da psicanálise nos Estados Unidos. Porque é como se ela não pudesse dar conta do American Way of Life, né? Tipo, o estilo de vida americano. O que eles precisavam para... É isso, de uma teoria, talvez, ou de uma prática. Olha, a gente precisa trabalhar o tempo inteiro, a gente precisa se adequar a esse estilo aqui. E a psicanálise não dá isso pra gente, porque ela quer que a gente fique 5 dias por semana num divã 1 hora por semana, tipo, 1 hora a cada dia. Não tem como, a gente tem que encurtar esse negócio. Sim. Porque o americano, né, até hoje, ele tá falando isso aqui há 100 anos atrás, mas até hoje tem essa pressa, né? Ele fala o time is money, então assim, eles não têm tempo para uma psicanálise, ele fala aqui. Né? É verdade. Bem ele estava certo. As questões que ele coloca. É por isso que ele não gostava dos americanos, ele diz isso. Em algum momento da vida dele, ele não gostava muito dos americanos. Exatamente. Tem uma parte aqui que ele fala sobre que o psicanalista precisa estudar história, precisa estudar mitologia. É interessante que o psicanalista seja, como você estava falando, né? Tenha de alta cultura, né? Sim, e tem um pouco esses conhecimentos. E aí eu grifei aqui uma frase que ele fala aqui na página 243, né? Os desejos incestuosos são uma experiência humana dos primórdios e nunca foram superados totalmente. E eu até te mandei um vídeo, agora mesmo, tu não deve ter visto ainda, porque foi antes da live. Depois eu vou postar nos meus stories para vocês que estão assistindo a live verem também. Que assim, é brilhante, é o famoso Freud Explica. Tá ali, é um vídeo da menina explicando a história familiar dela, que até agora eu não entendi. Eu vi o vídeo uma vez, vou ter que ver umas 3 vezes para entender, mas é uma emaranhado. É uma confusão. Mas ela é uma criança? Não, é uma mulher adulta, falando da família dela. O pai casou com a mãe de não sei o que era mãe da irmã de uma... Não, até agora eu não consegui entender. Mas ele tá falando dessa questão incestuosa aí, que o Freud traz também, para explicar o como tipo... foi aquilo que tu me mandaste? Daquela notícia? Da live aqui. Você chegou do sogro com o genro, foi isso? Não, você me mandou esse, mas eu te mandei um outro, que eu acabei de ver. Tá. Eu pedi antes de entrar na live. Depois eu vou postar nos meus stories. Cara, os meus alunos falaram isso ontem pra mim, né? Não, Jéssica, tu precisa fazer uma live desse caso aí do genro com o sogro. Cara, eu fui me aprofundar nesse assunto, eu queria desver, cara. Não é possível um negócio desse. E ele fala sobre uma questão aqui importante. Não sei se eu vou achar essa frase. Eu marquei. Mas é tanta coisa nesse texto sobre a importância de que o psicanalista seja uma pessoa ética e moral. Moral no sentido você chegou a grifar isso também? Deixa eu ver aqui. Nossa, eu grifei muita coisa. Eu também. Esse texto aqui tá todo marcado. Então, olha aí, ó. Não dá pra ver por causa da luz. Dá. Todo marcado. O meu também, O meu também tá difícil até de achar o que eu quero. Tem uma coisa que é interessante da gente falar, que ele fala que um analista jamais poderia ter questões em escutar o conteúdo sexual dos pacientes. E que eu acho que isso aborda muito daquilo que a gente estava discutindo. Não sei em qual foi a live que a gente discutiu, que eu te falei que eu tenho uma amiga que é psiquiatra, médica, e ela fez a diferença que o médico ele não tem problema com o sexual, ele tem problema com o erótico. E é basicamente isso que ele está falando aqui, só que com outras palavras, né? Que o médico é aquele que cuida dos genitais, que vai fazer todo o exame do paciente, mas que se escutar alguns conteúdos aqui eróticos, né, de relação sexual, vai mandar o paciente calar a boca. Ele diz isso, né? Que teve um médico que falou isso como se fosse algo maravilhoso. Ele mandou o paciente calar a boca quando o paciente queria falar da vida sexual dele, quando na verdade ele deveria justamente escutar. Sim. E que é isso que vai diferenciar o médico de um analista, inclusive. Sim. Imagina, um analista tem problema de escutar a sexualidade, né? Jamais. Sim. E aí ele fala sobre isso também na história do movimento psicanalítico, nesse texto que ele escreve para contar, né, a história da psicanálise. Ele fala sobre isso também, que a sexualidade na época dele e tal, entre os próprios médicos, era tida como segredo de alcova. Então eles ficavam cochichando sobre os problemas sexuais das suas pacientes e ele começou a prestar atenção naquilo e falar, bom, mas todas essas pacientes histéricas estão relatando esses problemas e eles não estão levando isso em consideração. Sim. E aí ele começou a escutar isso. Então, ele não foi o primeiro a ter escutado
escutado isso das pacientes. Mas ele foi o primeiro a se atentar que isso poderia ser uma questão, já que era uma questão em comum entre aquelas pacientes, né? Sim, perfeito. Então... E por que, né, que ele fala aqui da importância da análise do próprio analista? Porque basicamente ele vai dizer como é que uma pessoa já toda, é isso, né, acabada psicamente vai conseguir escutar o outro, vai conseguir fazer alguma transformação, né, num trabalho com outro sujeito. Então ele precisa... Não tem como, gente. Não tem como. Eu atendo pessoas que querem ser psicanalistas, que eu vejo isso. É isso. Primeiro você tem que fazer análise. Eu lembro uma vez na análise, no início da análise, eu chorando no da minha analista, falando: eu não sei como é que eu vou ser analista, eu não consigo, tipo, nem resolver os próprios problemas. Tipo, e é isso. Se você ainda não consegue resolver questões básicas da sua própria vida, como é que você vai atender outra pessoa, tratar outra pessoa? Precisa passar por um processo que não é fácil, mas aí é isso. Você pode fazer outra coisa da sua vida, sabe? Você não obrigatoriamente precisa ser psicanalista. Por isso que nesse sentido, eu acho que é isso que tu estás querendo achar, né? Eu também estava querendo achar essa parte da moralidade, mas é moral no sentido de virtude, né? É isso, o analista ele também precisa ser uma pessoa virtuosa nesse sentido. Ele não pode ser, enfim, o que a gente vê por aí, um bando de retardado que não consegue lidar com a própria vida, a família toda ferrada e quer ficar analisando os outros. Você precisa realmente, é isso, se trabalhar, inclusive as suas próprias questões, que envolvem questões de vícios e virtudes e de moralidade, para que você tenha isso, minimamente a capacidade de escutar o outro. Eu até peguei um texto aqui que faz essa discussão sobre o que eu traduzi como vícios e virtudes, que eu vou ler aqui na página 226. Ele diz o seguinte: também se pode intervir no mundo externo de forma modificadora e nele produzir propositalmente as condições que possibilitam a satisfação. Essa atividade, então, se tornará o produto mais elevado do eu. As decisões sobre quando é mais adequado dominar as suas paixões e se curvar diante da realidade ou tomar o partido delas e se defender do mundo exterior são o que há de básico na sabedoria da vida. Tipo, é isso. Uhum. Pois é, né? Tipo, é o basicão. É isso. Você entender que você, por exemplo, tem que trabalhar, você tem que cuidar das suas contas, da sua família. Isso é o básico do básico, que hoje, inclusive, está sendo muito vendido no meio do grupo conservador, né? Você tem que ser o homem da família, o provedor e etc. Só que, na verdade, não deveria ser uma coisa restrita a um grupo conservador. Isso deveria ser da vida, você deveria ser maduro, sabe? Você lidar com as suas próprias questões. Não sei por que as pessoas colocam de maneira ideológica uma coisa que é humana, no final das contas, né? Porque, na verdade, também são extremos, né? Cada lado foi para um extremo e é uma coisa para ser básica de todo mundo, exatamente. Exatamente. Mas cada um defende aí sua ideologia sem pensar na realidade, de fato. Sim. Eu até notei aqui, né? Logo em seguida, eu coloquei aqui do lado, né? Maturidade do eu. Olha que coisa interessante que ele fala. Qual é a página? Na página 226 ainda. Logo em seguida. O interlocutor pergunta para ele, né? Mas o isso aceita simplesmente um tal domínio do eu? Como é isso também? Aqui que é o ponto central. Porque alguém poderia pensar, tá, então isso que essas pessoas fazem, principalmente no meio conservador, né? De dizer que você precisa acordar cedo, trabalhar, cuidar da sua família, fazer exercício. Então isso bastaria, você não precisaria fazer análise. E aí o Freud vai responder justamente isso. Então ele diz o seguinte: mas o isso aceitaria um tal... o inconsciente, tá, gente? O inconsciente aceitaria simplesmente um tal domínio do eu, mesmo sendo ele, se bem entendi, a parte mais forte? Aí o Freud vai responder: sim, isso funciona bem quando o eu está de posse de sua organização plena e de sua capacidade produtiva. Quando tem acesso a todas as partes do isso e pode exercer a sua influência sobre elas. É que não há uma oposição natural entre eu e isso. Elas são uma coisa só. E no caso de uma pessoa saudável, praticamente não se consegue diferenciá-los. Cara, isso aqui é sensacional. Porque eu posso ter, por exemplo, pessoas que queiram ser virtuosas, mas não saibam por que não conseguem colocar na prática. Por que não conseguem arranjar um emprego? Por que não conseguem trabalhar? Por que não conseguem ficar com uma mulher só? Precisa ficar traindo a mulher toda hora, cuidar do seu filho? Porque talvez não esteja em plenas condições de cuidar das suas próprias questões, que não consegue nem saber de onde é que vem, né? Não tem domínio sobre elas.
Então, uma análise, ela poderia proporcionar você conseguir entender esse entorno todo para que depois você esteja de posse disso e dê seguimento na sua vida da maneira mais virtuosa, se possível. Exatamente. Lendo esse texto aqui, principalmente os 2 primeiros pontos dele, eu lembro que a Glória Sadala, que foi minha professora, ela fala sobre isso, né? Que a psicanálise é uma teoria do conflito, né? Uhum. E é isso. Ele está mostrando aqui o conflito entre o eu, o super-eu, o isso, o mundo interior, e como o sujeito ainda muito desestruturado por questões lá que aconteceram na vida dele, não consegue lidar com tudo isso. Perfeito. O que acontece com ele? Ele adoece. Sim. Como é a medicina vai explicar isso? Vai escanear o sujeito todo, mas não vai comprar nada. Né? E aí o Paulo Schiller fala, né, que o psicanalista é o médico dos nadas. Sim. No livro dele. É muito bonito isso. É verdade. Né? Porque, o que eu tenho, doutor? Você vai no médico, o médico fala, você não tem nada. E aí, não, então vai procurar um psicanalista. Vai falar sobre isso que você está passando, que você está sentindo com ele. E aí ele, falando com ele, você vai entender o que é esse nada. Perfeito. Né? Que é tudo. Né? Exatamente. É só o que te impede, inclusive, de dar seguimento na tua vida, né? Uhum. Exatamente. Exatamente. Pessoal, se vocês quem estiver assistindo, se tiver alguma pergunta sobre o texto, sobre a análise, pode fazer que a gente vai responder. Eu acho que de todos esses textos que a gente abordou até agora, esse talvez seja o mais fundamental para quem quer, de fato, conhecer a psicanálise, entender a psicanálise, ter uma introdução da psicanálise. Eu sugeriria fortemente que as pessoas que estão aqui, que têm interesse, leiam esse texto do Freud. Para quem chegou depois, se chama A Questão da Análise Leiga. Sim. E outra coisa que ele fala aqui, né, sobre a transferência, por exemplo, que pessoas que não querem ser psicanalistas, mas, por exemplo, não levam em conta a transferência. Bom, não está fazendo análise, né? Se você não entende o que é transferência, o que é resistência, você não está praticando psicanálise, porque Freud mesmo tem outro texto que ele fala, né, que a psicanálise nasce a partir do abandono da hipnose e com a adoção tanto da transferência quanto da resistência, como como ferramentas técnicas psicanalíticas para você entender como que você vai tratar esse paciente, esse analisante. Então, se você não tiver noção do que é isso, não tem como você entender. E ele fala aqui, né, que a tentativa de se esquivar dessas dificuldades que a transferência traz, porque a transferência é uma transferência tanto de amor quanto de ódio. Desconsiderando, na 260, suprimindo ou desconsiderando a transferência seria absurda, seja lá o que você tenha feito. Certamente não mereceria o nome de análise. Então, se você não se atém a isso, não se atenta a isso, bom, você está fazendo qualquer outra coisa, menos psicanálise. Exatamente. É o básico do básico, né? Sim. Se não tem manejo de transferência, não tem análise. É isso. Sim. E ele dá nesse texto também, já que as pessoas querem tanto resposta, o que eu preciso fazer psicanalista? Ele dá nesse texto aqui várias indicações, né? Do que você precisa estudar, do que você precisa ter em relação à sua personalidade, que ele fala aqui na 271. O analista precisa ter muita habilidade, paciência, calma, abnegação, para atender esses pacientes que demandam assim, eu quero. Porque você sabe, né? Você atende, você sabe, as pessoas querem respostas rápidas. E a gente precisa ter calma para poder passar para essa pessoa e falar, calma, você vai, né? Fala mais sobre isso. Para que tanta pressa? Calma, vamos com calma. Mas se o analista não tiver isso, tiver, na verdade, que ele furou o Sanand, né? Que ele fala em outro texto, ele vai meter os pés pelas mãos. Vai se atropelando. Exatamente. Tem uma dica que eu dava, né, para os meus supervisionandos, porque eles ficavam assim, completamente angustiados quando o paciente deles perguntava na lata, né? Não, mas o que eu tenho que fazer? O que eu tenho, né? Me diz aí, não sei o quê. E eu sempre falava, olha, quando chegar assim de maneira tão frontal para você, às vezes você pode sair pela tangente, né? O paciente está lá e pergunta para você, sei lá, em algum momento, tá, mas me diz, eu devo ou não me separar da minha mulher? Aí tu olha o paciente e fala, você sonha. Já saiu completamente. Aí o paciente vai ficar, tipo, aturdido ali. Mas como assim você sonha? Eu tô perguntando se eu devo ou não me separar, né? Mas aí acontece alguma coisa. Porque justamente nesse não esperar
que você está atuando e você está fazendo com que ele comece a trabalhar, inclusive. Ele está com um monte de resistência, está pedindo para tu dar tarefinha para ele, para tu resolver a vida dele, tu não vais acentuar isso ainda mais, dizendo para ele, não, olha, eu acho tal coisa. Você não tem que achar nada, você nem conhece o cara, entendeu? Então, tem algumas maneiras de você conseguir reverter, inclusive, esse cenário aí. Exatamente. Mas isso também isso a pessoa aprende muito estudando, mas principalmente na própria análise. Sim, verdade. É o lugar de aprender a manejar os casos. Como manejar. Né? E na supervisão também, claro. Sim. Nos casos mais difíceis, a gente tem esse suporte aí da supervisão. Né? Mas na análise, talvez ela seja mais intensa, porque você está muito mais presente na análise do que na supervisão. Por exemplo, normalmente a supervisão você faz 2 vezes por mês, no máximo, sei lá, 3 vezes. Difícil alguém fazer também toda semana a supervisão. Na análise, por vezes, a depender inclusive do período, você faz 2 vezes por semana, 3 vezes por semana, 1 vez por semana. Então tem uma intensidade muito maior do que na própria supervisão, né? Por exemplo, analisar sonho. É uma coisa que eu acho que a pessoa só aprende na própria análise. Analisando os próprios sonhos. Verdade. Eu pelo menos estou falando de mim também, né? Sim. Porque falando, para mim, não que seja só, né? Mas eu acho que é mais fácil. Mas então, vamos nos encaminhando para o fim. Tem mais algum comentário do texto? Acho que a gente passou bastante por ele. A gente pode pegar aquele último ponto, né, que eu coloquei lá pra gente. Tô até com ele aqui aberto. Acho que a gente já falou central, né? A gente já falou do texto, né? Como Freud organizou o texto, os principais temas abordados, o argumento central. Agora a gente poderia encerrar falando, né? Respondendo uma questão. Pode uma psicanálise ser praticada por qualquer sujeito? Essa questão que a gente colocou aqui para responder para vocês. E aí, Raquel, pode? Qualquer sujeito, não. Assim, qualquer não. Desde que pode ser por um sujeito que tenha esse mínimo de desejo, interesse, e aí aceite e escolha, decida passar por esse processo, né? Até que ele mesmo possa dizer, bom, assim, agora eu me considero psicanalista e eu sou capaz de começar a atender alguém. E aí procurar também esse suporte, né? Uma supervisão, talvez uma escola, um seminário, continuar estudando, porque novamente a formação é contínua, né? Sim, exatamente. E aí, como é que você responderia isso? Não, se a pergunta fosse exatamente dessa maneira, eu colocaria, obviamente, não, né? Tem pessoas que jamais realmente poderiam ser psicanalistas. Mas eu acho que se a pergunta fosse trocada, que é a pergunta que o Freud talvez quisesse responder aqui no texto, se poderia um analista ser de outra formação que não medicina ou psicologia, com toda certeza absoluta que sim. Aliás, digo mais, que é uma coisa que eu sempre falo, e eu acredito nisso piamente. Seria, por vezes, muito mais fácil que não fosse, pelo menos, psicólogo. A psicologia, para mim, eu acredito nisso, e eu vou defender isso pro resto da minha vida. A psicologia, ela atrapalha a psicanálise. Ela realmente atrapalha a psicanálise. Então, sei lá, se você é arquiteto, se você é advogado, eu acho que você tem muito mais chance de ingressar na psicanálise, no tratamento analítico, do que quando você é da psicologia, porque você começa a racionalizar muita coisa, a fazer muitas comparações que só prejudicam todo o processo psicanalítico. Você sabe que eu falei isso uma vez na minha análise? Eu falei assim, nossa, eu me arrependi de ter feito psicologia, porque a psicologia só me atrapalha. Ela só me confunde, porque eu confundo o que eu devo fazer, como eu devo fazer. Porque a psicologia é isso, é a razão, é o consciente, ele full time. Exatamente. Então, a psicanálise, de certa forma, é o oposto de tudo isso, né? Então, dá uma certa confusão. Mas, ao mesmo tempo, aos poucos, eu fui também percebendo que muita coisa da psicologia era útil. E muita porque, por exemplo, pra gente como psicanalista, é importante saber de psicofarmacologia, para você, o paciente que chega para você relatando que está usando uma determinada medicação. É legal saber para que. Claro que você vai perguntar para ele, mas é bom entender um pouco.
psicopatologia. É bom entender, porque você consegue fazer. Alguém chega para você, tem um TDAH. Claro que você não vai falar, bom, TDAH, eu sei o que é isso. Não, você vai fazer, como é que foi isso? Como é que começou? O que isso significa para você? Enfim, é outro lugar. Sim. Mas é bom que você compreenda determinadas coisas também. Uhum. No final, eu concordo. Principalmente em relação à psicopatologia. Sim. Eu concordo muito. Eu vejo que um bom estudo psicopatológico faz muita falta para muitos psicanalistas. Eu realmente acredito nisso. Né? Então, tem algumas coisas que dariam para ajudar, mas a maioria não, Deus o livre. Muita coisa eu jogaria no lixo também. Mas, até porque a gente está imerso nessa cultura de hiperdiagnóstico, hipermedicalização. Então, eu acho que esses conhecimentos são úteis, sim, sabe? Sim, mas verdade. É isso. E o que Freud fala? Como é que se formaria aí um psicanalista, de fato, né? Como a gente já trouxe aqui, mas para concluir, né? As pessoas perguntam, como é que eu escolho um bom psicanalista? Como é que eu faço? Dá para a gente responder essa pergunta aqui agora? Para escolher ou para se formar? Para escolher. Para escolher. Quem está para escolher, assim, tem algumas dicas, endereçamentos que você pode fazer. É sempre bom você, sei lá, investigar quem é esse sujeito, quais são as filiações dele, né? O que ele produz, por vezes, também é interessante. Não que um psicanalista precise de latte, nem nada desse tipo, mas ele apresenta trabalhos em congresso, ele conversa com pares, né? Ele tem algum tipo de articulação, ele não precisa estar vinculado a uma instituição nem nada do tipo. Mas quem é esse sujeito? Acho que é o primeiro ponto. Quem é esse sujeito? Se você começar a ver que esse sujeito ele está mais perdido que você, então ele é hipnoterapeuta, ele é coach, ele é psicanalista, ele é, sei lá, constelação familiar, você já sabe que você não... Primeiro, agora eu vou deixar gravado isso aqui, não é psicanalista, tá? Se é hipnoterapeuta, se é coach, tem 50 formações e ainda coloca lá psicanalista, não é psicanalista. Sim. O psicanalista, ele se apresenta como psicanalista. É bem importante dizer isso. Tu falas uma coisa que eu gosto, né? Se tiver o E do lado do psicanalista, já sabe que tem alguma coisa errada. Né? Por que precisa do E? Né? Psicanalista e tal coisa. Psicanalista e... Não, bicho, é psicanalista, entendeu? E o psicanalista, ele tem um endereçamento, um entendimento sobre o homem, sobre a cultura que é muito peculiar e que se calca nos princípios da própria psicanálise. E a própria psicanálise, independentemente de qual corrente esse psicanalista siga, a base dela é Freud. Então, se você também vê um psicanalista que diz, não, eu sou psicanalista, mas eu abandonei tudo que o Freud deixou. Não é. Você também não é. Né? Então, tem algumas maneiras de você se proteger, porque eu realmente entendo a angústia das pessoas, porque como não tem uma institucionalização, parece que fica muito solto e qualquer um pode fazer qualquer coisa. Mas se você der uma investigada, se você pedir indicações, uma coisa que eu sempre falo, indicação. Sim. Né? Você, sei lá, você assistiu uma palestra, você gostou muito daquela pessoa, você viu que ela tem propriedade para falar, chegue com ela, peça indicação para ela de profissionais que ela acredita, de psicanalistas que ela acredita, né, que fazem um bom trabalho, sempre funciona. Então, algumas maneiras de você tentar se proteger. Mas, via de regra, é quando você chegar lá no consultório que você vai ver o que vai acontecer de fato. E ele fala sobre isso também nesse texto, né? Da pessoa experimenta, marca uma sessão. Exatamente. Exatamente. E você vai poder também, né? Porque o Freud faz isso, né? Ele inverte isso, né? Sim. Quem tem poder em uma análise é o analisante, embora ele não saiba quando ele chega disso. Sim. Né? É verdade. Mas o poder é ele. Porque ele coloca o analista no lugar de mestre, mas o analista não fica nesse lugar. Sim. Perfeito. Então, acho que isso também. As pessoas... marca uma sessão com alguém que você achou que é legal e testa. Exatamente. Né? Exatamente. Então, é isso. Acho que conseguimos responder algumas questões aí. Bastante. Né? Bastante questões. Foi ótimo. Novamente, né? Um texto, assim, longuíssimo, gente. Tem mais de 100 páginas esse texto. Mas vale bastante a pena ler esse texto. Sim. Obrigada novamente. Obrigada. Foi ótimo. Boa noite, até a próxima. Beijo. Beijo.